Eu estou muito triste com as fake news que o PT vem circulando. Por exemplo, o presidente comemorou o suicídio. Não comemorou. O presidente alertou que haveria suicídios, alertou que os casos de depressão iam aumentar. E, na verdade, ele estava dizendo o seguinte: eu alertei e ninguém me ouviu. Ele ironizou aqueles que o criticaram, porque a depressão, Haddad, é uma coisa muito séria. Eu já tive depressão, tive que buscar tratamento. E as pessoas, muitas vezes, não sabem que tem. E é por isso que a gente vai criar centros de atenção, centros de referência para tratar a depressão junto dos ambulatórios médicos de especialidade. E cada escola vai ter um núcleo de atenção especializado para tratar a depressão nas famílias. Porque a gente não pode deixar, não pode mais perder vidas para o suicídio. O presidente não imitou pessoas com falta de ar. Ele estava criticando o ministro da Saúde na época, que disse que as pessoas só podiam procurar o tratamento de saúde quando tivessem falta de ar, e muita gente foi a óbito por causa disso. Então vamos restabelecer a verdade. E você não me respondeu o que pensa sobre a maioridade penal e nem como vai ser a sua política prisional. Eu queria falar com você que nos acompanha. Falar em fake news em si, tratando do Bolsonaro, é quase uma piada. Ele é a pessoa que mais promove a fake news. Mas quando a gente leva um vídeo do próprio Bolsonaro para o público avaliar o que o presidente da República está falando, isso é chamado de fake news. É ele próprio que debochou das pessoas. Ele chamou de gripezinha, uma doença que matou 700 mil brasileiros, pelo menos, 4 vezes mais do que a média mundial. Não é simples o que está acontecendo no Brasil. Vejam vocês, meu adversário fala que as câmeras não deram certo. São os indicadores científicos que estão demonstrando que deram certo. Deram certo e precisam ser mantidas e reavaliadas constantemente, como toda política pública. Mas não podemos fechar os olhos às evidências. Vamos pegar o caso da vacina. Bolsonaro, meu adversário vai dizer que o Bolsonaro não fez pouco caso da vacina? Não vai dizer que ele não atrasou em 40 dias a aplicação da primeira vacina no Brasil? Vai dizer que nesse período apenas mais de 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas, segundo organismos internacionais. Nós não podemos aqui em São Paulo é a terra do conhecimento, nós produzimos 50% do conhecimento científico do Brasil, 1/4 do conhecimento científico latino-americano. Nós vamos fechar os olhos à ciência, aos dados que dizem que as câmeras precisam ser mantidas, aos dados de que a vacinação no Brasil está caindo, está voltando a poliomielite, isso é paralisia infantil. Doenças que estavam prescritas, estavam acabadas no Brasil, estão com chance de voltar. A polio está com 50% de cobertura e não se faz campanha, se faz pouco caso. Eu queria perguntar para você, Tarcísio, sobre a vacina. Se você tem a mesma opinião do Bolsonaro sobre a vacina, como você tem sobre o armamento e como você tem sobre as câmeras. Você se diz técnico, eu repito, e você simplesmente se nega a discutir as evidências empíricas que devem embasar as decisões políticas. É óbvio que a decisão política é política, mas ela tem que ter base científica. E se a ciência está mandando você ir para um caminho, como é que você vai escolher um outro caminho que tanto prejuízo trouxe? E ele dizia, não, deixa morrer que nós temos que salvar a economia. A economia cresceu menos do que a média mundial nos 4 anos do Bolsonaro. Não dá para acusar a pandemia, porque a pandemia aconteceu no mundo inteiro. E por que o Brasil cresceu tão pouco durante a pandemia? Tão menos, metade do que cresceu o mundo, o Brasil cresceu nos 4 anos do Bolsonaro. Então eu queria que você se debruçasse sobre esses dados, são dados oficiais do próprio governo. Eu não estou aqui trazendo fake news, eu estou trazendo dados oficiais para você comentar. Haddad, a fake news está em você, por exemplo, pegar, fazer um recorte de uma gravação, um recorte de um filme e colocar na televisão. O Bolsonaro zombou das pessoas que estavam com falta de ar. E se você pegar o filme inteiro, você vai ver que ele estava alertando, olha, pessoas que estão se sentindo mal, procurem imediatamente um médico, não esperem ter falta de ar, porque senão vocês vão a óbito. Foi isso que o presidente fez. Como a questão do suicídio, ele disse, eu alertei que os casos de depressão iam aumentar. E os casos de depressão, de fato, aumentaram. E isso levou ao suicídio de pessoas. E ele falou que isso ia acontecer.
Eu pergunto para quem está nos assistindo, para um comerciante, para um empregado no restaurante, para um empregado do bar, que hoje tem seu emprego porque o seu negócio não fechou, porque contou com o auxílio emergencial, porque contou com o Pronamp, se o auxílio emergencial não foi importante. A mão do governo federal salvou milhares de empresas, milhares de empregos. Foi determinante para que o Brasil não tivesse um colapso. E quando a gente fala de crescimento, gente, o Brasil cresceu em 2019 e tudo indicava que ia crescer 3 pontos, 3,5 pontos, talvez 4 pontos em 2020, até março de 2020, quando veio a pandemia. E o fato é que o Brasil enfrentou a recessão na Argentina, enfrentou a pandemia do Covid, enfrentou o desastre de Brumadinho, enfrentou a crise hídrica, enfrentou a guerra da Ucrânia e hoje o Brasil está crescendo. Por quê? Porque está gerando oportunidades. Vamos lembrar do governo do PT que deu 2 tombos seguidos. A gente caiu no ano 3,8%, no outro ano 3,6%, perdemos 3 milhões de empregos e sem nenhuma crise internacional. Nenhuma crise, Haddad. Nós tivemos agora, com todas as crises, um crescimento importante. Nós vamos crescer esse ano 3 pontos, 3,2%, é o que todo o mercado já está calculando. A inflação está caindo e nós estamos gerando emprego. Sabe por quê? Porque nós acionamos as alavancas corretas, porque nós aprovamos a reforma da Previdência, porque nós aprovamos o marco do saneamento, porque nós aprovamos o marco da cabotagem, porque nós aprovamos a autonomia do Banco Central, porque nós aprovamos a lei da liberdade econômica e é por isso que a gente vai gerar empregos. E já que você não respondeu a minha pergunta, eu vou dizer, nós vamos trabalhar para reduzir no Congresso Nacional, usando a liderança que o Estado de São Paulo tem, a maioridade penal. Assim como agora no Congresso nós vamos trabalhar para que a proposta que já foi aprovada na Câmara, de autoria do deputado Derrite, que trata das saidinhas, seja também aprovada. Com relação à política prisional, a gente precisa construir mais presídios para o semiaberto, porque hoje, aqueles presos que chegam no semiaberto têm que ficar no regime, convivem com os presos do regime fechado e recebem as missões desses presos do regime fechado. Ora, estou conversando com policiais todos os dias e os policiais é que falam, a Câmara incomoda, a Câmara tira a liberdade, a Câmara está inibindo o policial de atuar e eles estão sendo vítimas de isca. A Câmara está fazendo mal para a segurança pública. E é por isso que o cidadão de São Paulo está se sentindo inseguro. Tarcísio, você desvia daquilo que te incomoda. Eu perguntei para você sobre a vacina, se você concorda com a atitude do Bolsonaro em relação à vacina, ao atraso nas compras, a suspeita de propina no relacionamento com os laboratórios. Eu estou falando de coisas concretas que afetam diretamente a vida da população. Você não teve uma palavra sobre saúde, sobre o que você quer para a saúde de São Paulo. Eu estou dizendo que vou levar 70 hospitais dia para o interior do estado, porque hoje nós temos a maior fila do SUS da história do estado de São Paulo, porque o governo estadual e o governo federal simplesmente cruzaram os braços durante 2 anos, ao invés de preparar o SUS para o pós-pandemia. Todo mundo sabia que consultas, cirurgias e exames ficariam represados. Todo mundo sabia que depois da pandemia nós íamos ter uma fila enorme. O que o Bolsonaro e o Dória fizeram? Nada a respeito. Mantiveram a infraestrutura e você fala de infraestrutura como se infraestrutura fosse asfalto, asfalto, asfalto. Infraestrutura é hospital dia, é UPA, é UBS, é CEL, é escola, é Instituto Federal. É isso que é universidade, isso tudo é infraestrutura de cultura, de lazer, braços cruzados, o menor investimento da história de São Paulo. Nunca tivemos tão pouco investimento do governo federal em São Paulo. E por quê? Por causa de uma briga boba, uma briga que não deveria acontecer entre governador e presidente. Governador e presidente precisam se entender por dever constitucional, como o Lula fez. Ele era presidente e aqui em São Paulo era governado pelo PSDB, como você sabe. Nunca houve uma acusação de um governador paulista de ter sido preterido porque o Lula presidia a República e era do PT. Nunca isso aconteceu, e não aconteceu porque a atitude do Lula é muito diferente da do Bolsonaro, completamente diferente. O Lula não mistura estações. Aliás, tem uma frase dele hoje que diz, depois da eleição não tem mais lulista ou bolsonarista, todos somos brasileiros. Isso é que é palavra de estadista.
e não essa picuinha que se estabeleceu no Brasil. Não recebeu uma única vez os governadores de estado no meio de uma crise sanitária, não fez uma reunião com reitores. Eu, como ministro da Educação, recebia com o Lula todo ano os reitores.